O mundo desejável de 2042 é bem diferente de hoje, porque nós estamos como se fosse assim no mundo grávido de outro mundo. Que outro mundo é esse? É um mundo que é sustentável, e essa sustentabilidade é possível graças à economia criativa, combinada com as novas tecnologias, que juntas geram modelos colaborativos. E então esses modelos colaborativos permitem que a gente trabalhe com muitas formas de riqueza. Então é um mundo onde a riqueza é multidimensional. A gente se libertou da ideia de que riqueza é só moeda, e a gente percebe que existem muitas riquezas. E é um mundo essencialmente colaborativo e, portanto, muito divertido. O tempo realmente é a moeda mais escassa, porque também não é renovável. E aí, como é que a gente pode construir uma vida no futuro a partir disso? Primeiro, para ganhar tempo e para ganhar todo tipo de conhecimento, de infraestrutura, tudo, a gente colabora. E é isso um pouco que está descrito no livro, no Desejável Mundo Novo. É um outro jeito de viver. Por exemplo, todos os serviços são compartilhados. Ninguém mais fica dentro de casa tendo que você fazer sua comida, cada um dentro da sua casa cuidando de toda a parte de serviços. Isso consome um tempo que não faz sentido. Então isso é compartilhado. Os modelos de governo também são governos onde o cidadão colabora, são governos participativos. O objetivo da vida é, sobretudo, ter o desfrute do tempo e toda a profundidade que o tempo permite como um fim. Porque, na verdade, dinheiro, por exemplo, ele é meio, ele não é fim. E ele é meio para quê? Para a gente ser feliz. E quando é que a gente fica feliz? A gente fica feliz nas coisas que acontecem no tempo. No ficar com os amigos, no fazer coisas que você gosta, no desfrutar de coisas que te interessam. Então, toda a sociedade do futuro está organizada para o tempo e não para o espaço como é a nossa hoje. Imagina a diferença que faz nas cidades, por exemplo. Na apresentação do Desejável Mundo Novo foi muito divertido usar, muito interessante, assim, como uma ferramenta de linguagem, usar os talentos de atriz, que estavam um pouco ali adormecidos, com a pesquisa. Então, poder fazer uma simulação de futuro, contando para as pessoas como é a vida em 2042, foi uma experiência muito interessante. Eu falava como se fosse minha neta, que ainda não existe, mas ela estava contando como é a vida em 2042 e para poder inspirar, porque na verdade é muito interessante ver que o que existe hoje é fruto do que a gente sonha, né? Então a gente vê, por exemplo, imagens do final do século XIX ainda, que já tinha todas as coisas das telecomunicações que a gente tem hoje. Então minha neta veio do futuro para inspirar a gente a ter desejos e sonhos de futuro mais interessantes. E eu sempre lembro do Paulo, porque o Paulo Borges sempre fala que o desejo é tudo. Então a ideia do mundo desejável é isso, que outras coisas a gente pode desejar. E foi isso que ela contou, a minha neta, através de mim, na simulação do mundo em 2042, que é o que está narrado no livro. Existe um gap muito curioso mesmo entre o que a gente acha possível e o que a gente deseja. Faz um exercício. Pensa no que você deseja de futuro. E depois pensa se você acha que isso vai acontecer ou não. Aí faz o contrário. Pensa no que você acha que será o futuro. E aí pensa se isto vai acontecer ou não. E aí a gente vê que é uma coisa completamente sem sentido. A gente acha que vai acontecer o que a gente não quer e que não vai acontecer o que a gente deseja. Mas a nova ciência, por exemplo, mostra que aquilo que acontece é muito influenciada por tudo que a gente deseja coletivamente, por tudo que está no inconsciente coletivo. Então nós precisamos acreditar nas possibilidades. E, sobretudo, se sintonizar em outras coisas, porque é um pouco como se fosse, se a gente pensa assim num universo quântico, é como se fossem estações de rádio. Você tem todas as estações possíveis para se sintonizar. Por que a gente vai sintonizar numa tenebrosa? Cada vez que a gente se sintoniza na tenebrosa, a gente reforça. Vamos nos sintonizar em futuros desejáveis, colaborativos, de economia criativa, porque assim a gente permite que eles possam acontecer. Os valores intangíveis são uma chave fenomenal para o futuro, porque são patrimônios infinitos.
Por exemplo, se eu consumo alguma coisa que é tangível, ela de fato é consumida e acaba. Mas conhecimento, criatividade, experiência, todas essas coisas não se consomem, elas se multiplicam com o uso. A única coisa que é muito complicada é que isso tudo está ainda invisível. Então a gente sabe, por exemplo, que o valor de uma empresa está na sua marca, que o valor de um produto não está nas coisas materiais, mas está sobretudo no imaterial. Mas ainda há pouca maneira de medir isso. A gente está trabalhando com uma matriz, que inclusive é o que está no livro, A Economia é 4D, que é uma matriz que considera que existem recursos e, portanto, também resultados, nas 4 dimensões da sustentabilidade. 2 que são tangíveis, que é a ambiental e a financeira, e 2 intangíveis, do cultural e do social. E esse processo de atribuição de valor é um processo muito interessante, porque ele cria maneiras de pegar o que é subjetivo e objetivar, ou seja, de tangibilizar o intangível. Seria meio difícil eu contar para vocês aqui curtinho, mas em suma a gente tem maneiras de atribuir valor para recursos nas 4 dimensões e para resultados nas 4 dimensões. O que muda tudo, porque você pode ter às vezes uma empresa que tem resultados monetários muito bons, mas se você vai ver os resultados sociais, os resultados ambientais e culturais não são tão bons assim. Então, o valor final dos resultados dela é diferente. E o ideal no futuro, para que haja um equilíbrio e a sustentabilidade exista, é a gente conseguir equilibrar valor, recurso e resultado na dimensão cultural, social, ambiental e financeira. E não só na financeira.